É dezembro de 218 a.C. e o mito da invencibilidade romana foi quebrado. A vitória sobre 2 cônsules e 4 legiões elevou o status de Aníbal de um generalzinho obscuro do fim do mundo direto para uma ameaça à existência da República em questão de semanas. Quando essas notícias chegam a Roma, o pânico entre o povo se torna rotina, e muitos passam a acreditar que, a qualquer momento, Aníbal desceria das montanhas e destruiria a cidade eterna com todos os seus cidadãos. No desespero por proteção e vingança, Roma se vira para um político que era famoso por atender às demandas da plebe, e o preferido do povo, Gaius Flaminius, volta para o cargo de cônsul. Flaminius era um novo homus, o que significa que ele não veio das famílias patrícias de Roma. Ele tinha ficado famoso entre os plebeus por ter proposto reformas agrárias como um tribuno da plebe. Contudo, todo o amor que ele recebia da plebe se equilibrava com o ódio e desprezo que os patrícios tinham por ele. As leis que Flaminius apoiou em sua vida política pareciam trazer problemas para a República como um todo e para os patrícios em particular. Quintus Fabius Maximus, um homem que a gente já vai conhecer em detalhe, foi um líder da oposição por acreditar que Flaminius desrespeitava os deuses e as tradições de Roma. E essa rixa entre os patrícios e o cônsul levaram Flaminius a não comparecer nos ritos tradicionais de cônsul, irritando os patrícios tradicionais e, segundo as lendas, irritando os deuses de Roma. Mas, deuses ou mortais, o fato é que Flaminius é agora um cônsul. E o povo acreditava que ele seria o responsável por vencer essa ameaça a Roma. Então, na primavera de 217, ele marcha com 2 legiões para Arretium, enquanto o outro cônsul, Gnaeus Servilius, marcha para Ariminum, na intenção de barrar as estradas que levam para Roma. Enquanto Flaminius recuperava a confiança de Roma na vitória, Aníbal lutava para manter seu exército funcional. Depois do rio Trébia, os romanos sobreviventes ficaram confinados às cidades de Placentia e Cremona, sendo obrigados a ver seus inimigos saqueando as terras da Gália Cisalpina. Uma coisa que não agradava nem os romanos, nem a Aníbal. O exército de Aníbal, principalmente os gauleses, após essas vitórias inacreditáveis contra os romanos, começaram a saquear que nem loucos o norte da Itália. Afinal, é esse o estilo de vida deles. Na cabeça deles, a guerra servia para isso: vencer o inimigo e tomar suas coisas. A vida tribal dos gauleses era basicamente resumida assim: eles lutavam pelos detalhes mais idiotas e se matavam por disputas bestas, segundo as fontes de Lívio e Políbios. Aníbal queria avançar pelas montanhas, mas a sede do seu exército por saque e as horríveis condições climáticas deixaram seu exército temporariamente disfuncional, e então ele foi forçado a invernar no norte. Agravando sua frustração, notícias chegam da Ibéria. As forças lideradas pelo irmão de Escipio, o chamado Escipio o Calvo, derrotam Amilcar Barca e restabelecem o controle romano no norte do Ebro. Essas eram notícias horríveis. Sem a conexão pelos Alpes, Aníbal estaria lutando sozinho contra os romanos e sem reforços. Outra notícia terrível foi quando Cartago tentou reforçar seu exército de barco, usando a costa perto da cidade de Pisa. Contudo, o reforço não pôde ser feito e os barcos foram forçados a recuar ou correriam risco de serem capturados. Aníbal estava correndo muitos riscos e não veria a ajuda chegar tão cedo. Agora, mais do que nunca, ele precisava de toda a aliança gaulesa que pudesse conseguir. E então, ele deixou seu exército livre para saquear. Ele teria que lutar com mais força, mais inteligência e superar os romanos de maneiras ainda mais surpreendentes do que já tinha feito. Tudo isso para sobreviver. E é isso que ele planeja fazer no próximo ano. A pressão estava enorme nos ombros de Aníbal, e no começo do ano de 217, ele tinha que essencialmente operar um milagre para que seu exército continuasse com o momentum do lado deles. Agora, os romanos estavam patrulhando e fortificando as estradas e passagens para Roma,
E Aníbal sabia que lutar nos termos dos romanos acabaria sendo bem difícil para seu exército. Vendo que seguir as estradas era o jeito mais fácil de ser derrotado, ele decidiu abandonar completamente elas. E Aníbal começa a campanha de 217, marchando por 3 dias e 3 noites num pântano inundado na Etrúria. Seguindo o pântano alagado que acompanhava o rio Arnon, eles passam longe das 2 principais estradas romanas da época. Aníbal realmente gostava bastante dessa tática de ultrapassar por terrenos difíceis para ganhar vantagem sobre o inimigo. E esse seria um dos testes mais difíceis para seu exército. Não havia terra seca em lugar nenhum, então dormir durante essa jornada era uma questão de sentar na água e tentar não se afogar enquanto descansa. A viagem foi miserável para todos, e possivelmente foi ainda pior do que a passagem dos Alpes. Os dias e noites sem descanso dos soldados eram acompanhados pelo último elefante de Aníbal que marchava atrás do exército, como um sinal claro de que só existe um caminho e ele é para frente. Nem Aníbal escapou da crueldade da travessia e perdeu um de seus olhos para uma infecção. Mas, após a jornada, o exército de Aníbal tinha conseguido o que queria. Como de costume, ele estava agora atrás das linhas inimigas, pronto para armar uma armadilha. Aníbal tinha evitado Flamínios em Arretium e agora não existia nada entre ele e Roma. E assim ele prosseguiu em direção à cidade. Os relatos do exército de Aníbal chegam a Flamínios, mas eles estavam chegando do sul e não do norte. Será que Flamínios foi enganado? Isso era terrível. Seu voto e poder político vinham justamente da promessa de proteger Roma do invasor, e agora o invasor conseguiu passar por ele sem ser notado. Mesmo se Aníbal não atacasse a cidade, o dano político na reputação de Flamínios seria enorme. O único jeito de consertar esse erro seria alcançando eles e vencendo em batalha. E assim, a sua posição fortificada em Arretium teve que ser abandonada, e ao invés de uma batalha fácil, o cônsul romano teria que contar com a superioridade de suas legiões e bastante sorte para poder alcançar o inimigo. E foi essa a marcha desesperada em direção a Roma que fez com que Flamínios caísse na armadilha de Aníbal. Flamínios tinha insultado os deuses de Roma, e agora eles teriam sua vingança divina. Aníbal não poderia ter achado um lugar melhor para uma vitória esmagadora do que a vitória sobre o lago Tracimeno. Isso porque a estrada que passa pelo lago foi feita de tal maneira que só existia uma entrada e uma saída. Ela é cercada ao sul pelo lago e ao norte por uma parede de montanhas, embora uma parte elevada ainda sirva de lar para um bosque. Nesse bosque que Aníbal encontrou seu esconderijo. Lá, ele percebeu que, por conta da altitude do bosque, a névoa que naturalmente sobe do rio nas manhãs de primavera fazia com que quem estivesse na estrada não pudesse enxergar o bosque, mas os do bosque podiam enxergar se havia alguém na névoa. E isso vai ser muito importante para o que vai acontecer em seguida. Na manhã de 21 de julho de 217 a.C., Flamínios chega na entrada do lago Tracimeno e avança com seu exército pela névoa, esperando encontrar Aníbal lá do outro lado. Ele precisava ser rápido se quisesse encontrar os púnicos, mas para o azar de Flamínios e para o júbilo dos deuses, os púnicos o encontraram primeiro. Com a vista para o exército inteiro, ele esperou até o último momento que pôde para fechar a armadilha em todos os romanos, e então trombetas e gritos de guerra ecoaram do topo do declive, quebrando o silêncio relativo daquela manhã, e então o plano de Aníbal estava completo. A leste e a oeste, o bloqueio da fuga foi feito pela cavalaria africana e espanhola, enquanto a cavalaria pesada e os gauleses desciam selvagemmente em direção à linha romana. O elemento surpresa, combinado com a elevação do local e a névoa, eram obstáculos difíceis demais para serem superados pelos romanos.
Rápida e brutal foi a carga das forças de Aníbal, que estavam correndo ladeira abaixo, e de todo lado o que se testemunhava eram bárbaros surgindo das árvores e matando romanos. À medida que a batalha evoluiu e a névoa se dissipava, a derrota romana ficava cada vez mais clara e evidente para todos os soldados romanos. Flamínios, pego completamente de surpresa, falhou em manter a disciplina básica de seus homens e, enquanto tentava montar uma defesa, foi morto por um gaulês chamado Ducárius, e o seu corpo nunca foi encontrado. A ala leste da contenção não foi efetiva o suficiente e de 6 a 10 mil romanos conseguiram lutar para escapar daquela cena horrorosa. Mas nem todos foram tão sortudos. Vendo que o leste e o oeste estavam bloqueados e que do norte uma avalanche de inimigos descia das montanhas, muitos tentaram nadar em direção à sobrevivência. E muitos pereceram tentando fazer isso. O peso do equipamento misturado com o exército vindo atrás transformaram o destino deles em um afogamento ou uma morte em combate enquanto tenta nadar. No fim do dia, 40 mil romanos entraram pela passagem e 30 mil romanos morreram tentando escapar da fúria de Aníbal, que agora não via nada nem ninguém que o impedisse de marchar em Roma. A Batalha do Lago Tracimeno não foi só uma derrota humilhante para Roma, mas a maior derrota que Roma já sofreu até então. 3 vezes um exército saiu para salvar Roma, e 3 vezes ele foi aniquilado pelas forças inimigas. Toda a cultura romana é militarizada e supersticiosa, e girava em torno do conceito da conquista e da vitória em batalha, sendo prova do favor dos deuses. Eles viam o inimigo e buscavam uma batalha. Esse era o estilo honrado de se lutar e o que garantia a glória eterna para Roma. Essa previsibilidade de estilo dava vantagem para Aníbal, que sabia que esse seria o modus operandi de seus inimigos. Armadilhas eram a chave para a vitória contra Roma, e até agora ele estava indo muito bem nisso. Só que sua maré de sorte estava prestes a mudar. Flamínios, para o terror dos romanos, foi facilmente derrotado. O herói do povo estava desaparecido e, graças a um outro incidente onde 4 mil cavaleiros púnicos destruíram todos os batedores do exército de Servílios, Roma tinha sido privada de seus 2 exércitos. O inimigo era bárbaro, perigoso e estava próximo. Roma precisava de um líder e precisava dele agora. Então, foi aí que um homem se voluntariou para a tarefa de salvar Roma da destruição. Quintus Fabius Maximus. As engrenagens da democracia estavam lentas e perigosas demais, então uma eleição para ditador foi feita. O líder da prestigiosa e patrícia família Fabius subiu ao cargo de ditador com um plano que salvaria a república e destruiria sua reputação no processo. O plano dele não era convencional, não traria glória eterna a Roma e muito menos glória para o seu próprio nome, mas ele garantiria a sobrevivência de Roma. Fabius entendeu que para vencer Aníbal, tudo o que ele tinha que fazer era não perder. Só que, contra um gênio como Aníbal, que aparentemente era invencível, a única alternativa viável era evitar batalhas. E evitar batalhas passou a ser sua tática favorita. O fato de Fabius ter mantido seus homens no alcance e na perseguição do inimigo, mas nunca mordendo as iscas de Aníbal, negava aos púnicos a sua única chance de vencer. Veja, até agora eles conseguiram vencer muitos exércitos, mas não conseguiram consolidar suas vitórias. Manter cidades, fortificar estradas e segurar regiões é uma coisa que vários exércitos e linhas de suprimentos fazem, que acabam ganhando guerras. Só que com Aníbal sem contato com Cartago e sem reforços, ele estava vulnerável a uma guerra de atrição. O único jeito de sobreviver a isso seria saqueando as tribos aliadas que ele tanto queria que se juntassem a ele e fizessem guerra a Roma. Ao fazer nada, Fabius estava efetivamente negando a Aníbal sua única rota para a vitória.
A situação tinha que mudar ou Aníbal seria vencido pelo simples passar do tempo. O ditador Fabius, agora nomeado Cunctator, ou o atrasador, ou aquele que aguarda o próximo dia, estava tentando evitar o combate direto com Aníbal para ganhar tempo e talvez conseguir uma batalha favorável. Porém, tudo que o povo romano, seus soldados, seus oficiais e o Senado viam era um homem que via oportunidades para atacar o inimigo e vencer como um bom romano, e ele hesitava. Ninguém entendia que a vitória sobre Aníbal não viria de uma grande batalha no campo, mas sim do lento decaimento de suas forças para a fome e deserção. Esse simplesmente não era o estilo romano. Então, todos acreditavam que o ditador era simplesmente um covarde, e quando o povo pedia para que ele atacasse Aníbal, Fabius exercia seus poderes, ignorando a vontade do povo e fazendo o que ele bem entendia. Sabe, tipo um ditador? O que ele foi eleito para fazer? Isso deixou muitos confusos e descontentes com essa conduta desonrosa, e a oposição a Fabius passou a ganhar muita força. O único que parecia entender o que Fabius estava tentando fazer parecia ser o próprio Aníbal. E numa manobra política sensacional, ele passou a saquear todas as propriedades em volta de Roma e de Capua, exceto pelas de Fabius. Isso garantia que o povo e o Senado suspeitassem que o ditador tinha algum acordo secreto com o inimigo e acabaria com a carreira dele enquanto promovia outra pessoa mais agressiva para o comando das 4 legiões. Fabius, agora possivelmente o segundo homem mais odiado de Roma, continuava sua perseguição do exército púnico, sabendo muito bem que sua reputação derretia a cada dia de atraso desse ataque decisivo. Até que, enfim, ele consegue. Aníbal tinha saqueado bastante a planície próxima a Capua, e sabia que aquele não era um lugar que ele conseguiria passar o inverno tranquilamente. Por isso, ele precisava sair dali antes do outono. Vendo que Fabius estava próximo, Aníbal convida os romanos para uma batalha nos termos dele, mas Fabius, sempre cauteloso, decide fortificar as passagens estreitas das montanhas, prendendo os púnicos nos campos falernos, e mantendo Aníbal preso ali para atacar no momento em que ele julgasse adequado. Aquela situação era horrível para os púnicos. Pela primeira vez na guerra, não são eles que têm a vantagem, e estão presos numa planície prestes a serem atacados pelos romanos. Algo teria que acontecer, ou eles realmente seriam vencidos naquele local. E então, Aníbal tem uma das ideias mais absurdas e insanas dessa série inteira. Eu não vou mentir, isso daqui foi inacreditável. Os campos falernos eram cercados por muitas coisas. Apenas 3 passagens cruzavam as montanhas. A Via Ápia, que levava para Roma, uma outra passagem do sul que levava para Irpine, e a última levava para Samnium. Essa última era o alvo de Aníbal. Mas sem conseguir provocar ataques de Fabius naquele dia, como ele atravessaria? Bem, com um plano absolutamente insano. Os romanos que guardavam as passagens leste para Samnium viram uma fila de tochas se destacando no horizonte. As ordens eram para aguardar a posição e comunicar com Fabius. Nessa época, guerras durante a noite eram uma loucura, já que o risco de lutar contra o próprio exército era muito grande. Mesmo assim, o destacamento responsável pela passagem foi em direção às luzes para encontrar o inimigo. Se eles pudessem provocar uma luta de noite e recuar, o exército de muitos povos e muitas línguas de Aníbal poderia acabar se destruindo no meio da noite sozinho. Aníbal teria perdido para ele mesmo se esse plano romano tivesse dado certo. Só que quando os romanos chegaram nas luzes e no terreno acidentado onde elas estavam, eles perceberam que foram enganados. Aníbal tinha conseguido uma grande quantidade de gado e amarrado tochas nos chifres dos animais para fingir que era um exército avançando durante a noite. Os romanos, espalhados e confusos, foram então atacados por soldados que dirigiam esse comboio de vacas flamejantes, e a infantaria pesada romana, que era boa quando estava em formações, ficou dispersa e confusa,
e daquele jeito foi um alvo fácil para a infantaria leve africana. O barulho da luta e da confusão foi ouvido pelos dois exércitos de noite, e Aníbal, apostando que Fábius não faria nada enquanto não soubesse o que estava acontecendo, procedeu com seu plano e dominou a passagem para Samnium. De manhã, a cavalaria espanhola especializada em combate nas montanhas volta para recuperar parte do gado e dos homens que lutaram na emboscada. E novamente, Aníbal enganou mais um general romano e conseguiu o que queria. O truque contra Fábius acabaria dando um grande golpe em sua reputação política e sua moral como um líder, mas ele não tinha sido completamente derrotado ainda. Os cônsules tinham outras ideias, mas esse não é o fim para Fábius. E no próximo episódio, nós veremos o que acontece quando você se livra do ditador Fábius. Esse vídeo foi um oferecimento da Pecuária Italiana. Seja você também um ruminante feliz pastando no conteúdo do Microhistórias e doando seu produto para a continuação do canal. Os vídeos saem antecipados para membros do canal. Fique atento, pois o episódio 4 é onde Aníbal vai provocar a mais desastrosa derrota da história de Roma. Não perca!